Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 98.400 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que chegou muito próximo dos 100 mil dólares. A gente atingiu 99.500 dólares. Todo mundo extremamente feliz. Todo mundo de olho nesta área, neste ponto crítico, histórico, 100 mil dólares. Mas cuidado, pois existem armadilhas que podem ser criadas justamente nesta faixa de 100 mil dólares e podem te levar a perder bastante dinheiro. Acredite se quiser, diante deste movimento, pode ser que você perca dinheiro. Então eu quero te trazer um alerta nesta maravilhosa sexta-feira. E é por isso que eu peço a você, fique até o final que eu tenho um conteúdo sim, muito bacana para te apresentar. É claro, é óbvio que eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos de ontem e os pedidos de hoje para fazer um mega vídeo. Isso quer dizer que eu não vou analisar hoje? Negativo, eu vou analisar. Eu vou fazer uma avaliação mais profunda de um projeto que muita gente tem pedido. E a gente vai, de fato, destrinchar este ativo do ponto de vista gráfico. Vamos definir todos os pontos base e os pontos em potencial de aceleração que este ativo pode chegar. Então, a gente tem bastante coisa e é por isso que a gente já vai começar com o Bitcoin. Bitcoin, que preço maravilhoso, hein? Quem diria que a Alemanha, lembra do governo alemão que vendeu 3 bilhões de dólares a 50 mil dólares? Ou seja, pegou lá 3 bilhões de dólares e vendeu justamente aqui. É o 7-1 sendo devolvido, o Bitcoin representando. É óbvio que essa era uma movimentação das mais bobas. É isso que eu posso falar, eu não posso falar diferente. Foi uma movimentação muito amadora do governo alemão e muita gente ainda perguntava, não, será que o governo alemão não sabe de alguma coisa? Pois bem, não sabe de nada. Como eu falei na época, repito, governos não sabem de nada. Venderam no fundo, provavelmente, num dos fundos mais importantes que a gente já teve no Bitcoin. Pois é, estão deixando aí de ganhar praticamente 3 bilhões, na verdade eram 3 bilhões de dólares e eles trocaram por euro. Muito inteligente trocar uma moeda que é deflacionária, ou seja, ela tem uma oferta limitada e uma demanda crescente, por uma moeda que você pode imprimir infinitamente. Muito inteligente, não é verdade? E a gente está vendo uma movimentação espetacular. Eu fiz essa introdução só para tirar uma onda mesmo da Alemanha, porque foi um movimento que muita gente se perguntou, nossa, será que sabem alguma coisa? E eu volto aqui a dizer para você que não sabiam de nada. A gente está muito próximo dos 100 mil dólares. Sim, estamos muito próximos. E é totalmente plausível que a gente atinja esta faixa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com pontos psicológicos. O que isso quer dizer? 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Números bem expressivos, números que todo mundo fala, repete, são números que a gente tem uma barreira psicológica. E a gente se aproximou demais hoje pela manhã dos 100 mil dólares, chegamos aos 99.500 e vimos o mercado numa leve rejeição. Nada demais, nada de assustador. Só que existe sim um ponto que pode nos levar a uma armadilha. Rompimento, sem continuidade, quem sabe, e aí até uma correção, que devo lembrá-lo. Vai assustar muita gente, vai aparecer muita gente falando que pronto, atingimos o 100, foi o topo do mercado, vamos começar a cair.
Isso vai acontecer. Eu estou lhe informando que em um movimento de correção do Bitcoin, as pessoas vão entrar no nível de desespero e vão falar: já era, atingimos o topo, agora entraremos em bear market. Se você comprar essa narrativa, e eu sim estou trazendo o vídeo de ontem para o ponto atual, se você comprar essa narrativa, você vai perder dinheiro. Mas você tem que estar consciente que a gente está chegando em um ponto de ganância tão extrema que a gente tem que ficar alerta. É para você vender? Não estou falando para você vender. É para você fazer short? Não. É para você apostar na queda? Não. Eu estou te trazendo aqui, antes que você comece a destilar o seu ódio de torcedor, porque tem um monte de gente que vira cheerleader. Sabe o que é cheerleader? Torcedor lá, que fica lá com os pompons do Bitcoin e das altcoins. E fica lá, ó. Sabe o que isso quer dizer? Torcida. Torcida é outro ramo. Você quer torcer? Tem lá as plataformas de aposta para você torcer. Aqui não é para você torcer, tá? O que eu tô querendo trazer? Alerta! Não é que vai cair, não é que vai... que eu vou vender tudo, não é nada do gênero. Estamos conversados? Porque eu sempre, quando eu falo de correção, que é natural e mantém o mercado saudável e abre oportunidade, o que acontece? Vem lá as cheerleaders do mercado, alta infinita, e ficam enchendo os pacovás, certo? Por que eu estou atento? Por conta disso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um índice de medo e ganância. E a gente está num ponto de extrema ganância em 94. Melhor ponto de compra histórico, medo extremo. Melhor ponto de realização, dependendo, presta atenção, dependendo do cenário, ganância extrema acima de 90. Eu, Luan, não vou realizar e já vou te explicar o porquê. Mas eu tenho um nível de atenção a este número, por quê? Porque quando a gente atingiu números tão altos, a gente teve correções. A gente atingiu aqui, ó, aqui essa escala fica mudando um pouco, mas a gente atingiu aqui, final de 2019, a gente atingiu faixas acima de 90, tá? Pode ignorar aqui 83, não é 83, não é 87, acima de 90. Tivemos correções no Bitcoin e correções leves nas altcoins. 20, mesma coisa, acima de 90, tá vendo aqui a escala 90? Tivemos correções. E a gente está chegando num ponto ainda mais esticado do que no começo de março. Tá? A gente chegou aí a faixas de 88, 90 em março. E aqui a gente está printando os 94. O que eu estou querendo te mostrar? E sim, peço desculpas porque essa escala aqui tá horrível, tá? Mas ainda assim a gente tem o quê? Se eu puxar para o ano, ó, a gente bateu lá março de 24, 90. A gente está aqui em 94. Historicamente, quando a gente atinge um valor tão alto, depois de uma aceleração muito grande, dá pra gente se enganar que essa é uma aceleração grande? É óbvio que é grande. A gente está vendo aqui, ó, desde o dia anterior à eleição, praticamente 50% de alta. Fechar os olhos e falar assim, não vai ter correção, a gente vai continuar subindo para 200 mil, é ser no mínimo ingênuo, amador. E eu sei que não é o seu caso. Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para este preço psicológico com extrema cautela. Por quê? Porque a gente está em extrema ganância. A gente tem alguns indicadores esticados, tá? A gente está chegando em faixas mais esticadas. Então, se a gente acabar vendo na próxima semana uma correção, não se assuste. É normal, é natural, não é para você sair vendendo tudo.
Não é para você pegar suas altcoins e vender, e eu já vou te explicar por que eu não estou vendendo as minhas altcoins. O que você tem que ter agora de cautela é o seguinte: trades extremamente alavancados. Você está com trades extremamente alavancados? Se protege, coloca um stop na entrada, realiza uma parcial. Tá com algum ativo, alguma altcoin com um percentual gigantesco de ganho, realiza um pouquinho, remunera o seu caixa. Por quê? Porque se o mercado corrigir, e eu estou falando de correções em níveis leves. Se o mercado corrigir para a faixa de 38,2, a gente está falando de 84 mil. É uma correção desse topo até este ponto de 15%. Saiba que quem está agora sensível ao mercado, quando vê uma correção de 15%, e pode ser até uma correção de 10% nas altcoins, eu já vou te mostrar o porquê, vai ficar desesperado. Eu mostrei isso no vídeo de ontem. As pessoas não estão podendo ver a altcoin cair 5%, estão falando que está derretendo. Se você acabar porventura vendo o Bitcoin corrigir 15%, você pode absorver aquela narrativa. Então não absorva a narrativa. Luan, e se corrigir para 80%? Natural. E se corrigir para 74%? Natural. Não importa. Enquanto a gente estiver nesses níveis aqui, a gente está apenas formando um fundo ascendente. Estou falando que isso vai acontecer hoje? Não. Amanhã? Não. Depois de amanhã? Não. Semana que vem? Não. Mas eu estou te alertando quanto a isso aqui, ó. Isto aqui, historicamente, é um sinal de alerta. É um sinal para pelo menos você ter um pouquinho de caixa. Pouquinho de caixa para uma eventualidade. O que é uma eventualidade, Luan? Um evento de correção, um evento de correção. Um evento de correção que possa apresentar uma correção no total 3, ou seja, nas altcoins. Isso pode vir a acontecer? Pode. Seria normal isso acontecer? Totalmente normal. E por que você está falando de uma correção branda? Estou falando de uma correção branda que pode acontecer se a dominância seguir em baixa. Neste momento que eu gravo, estamos em menos 0,4% na dominância. Então o Bitcoin está ali no vai, não vai, e a dominância está caindo. Ontem a gente teve uma queda forte na dominância. Se o Bitcoin começar a corrigir, ou seja, houver realizações de lucro leves no Bitcoin, a gente pode acabar vendo os investidores colocarem o seu dinheiro nas altcoins, que seguem extremamente baratas. E isso traria uma correção no mercado de altcoins? O Bitcoin corrigir? Obviamente que sim, mas seria uma correção mais branda. Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Ter um caixa para você aproveitar um fundo ascendente. Ter um caixa para você, de fato, não se desesperar. Porque eu sei que tem muita gente que está 100% comprado, tem gente que está 100% em trade mega alavancado, tá com um sorriso no rosto, mas tá fora da gestão. Então, fica o alerta. É só isso que eu quero apresentar. Não estou falando que vai cair, não estou falando que vai corrigir, não estou falando absolutamente nada. Estou te trazendo aqui uma leitura para você não cair na armadilha. Se ela for colocada ali na tua frente, você não vai cair. Quem está preparado para o caso deste movimento acontecer, sei lá, na semana que vem, às 19 horas, horário de Brasília, do dia de hoje. Amanhã, 8 da manhã, pouco importará, você estará pronto. É isso que eu sempre bato na tecla. A gente não tem que torcer. Aqui não é lugar para torcida. Aqui é lugar para avaliação, identificação dos cenários e preparação. Então, você é um investidor. Haja como um investidor. Não como um apostador. Uma cheerleader. Haja como o quê? Uma pessoa analítica. O que eu sempre faço? Toda semana, para os meus integrantes do time Premium e Desafio. São 2 grupos fechados que eu possuo. Eu trago planos. Então, olha, se o mercado cair neste ponto, eu vou agir desta forma.
Se o mercado subir nesta faixa, eu vou aguardar este movimento, esse gatilho e vou me expor deste jeito. Se o mercado tiver um dump, o Bitcoin cai, a dominância sobe, altcoins tem um dump. Como eu vou me movimentar? Vou me movimentar dessa forma. É isso que você tem que fazer. Porque fazendo dessa forma, você está lá no seu trabalho, o Bitcoin começa a corrigir, as altcoins começam a corrigir. Pouco importa, você já se preparou. Você tem um plano de investimento. Você sabe o que fazer no cenário A, B, C, D, E, F, G. Pior cenário. Estou pronto. Quando você está pronto, quando você se prepara, quando aquilo acontece, você dá risada. Foi justamente por isso que eu me aproveitei de compras nesta faixa, comprei altcoins aqui, nesta faixa e nesta faixa, comprando altcoins em faixas inferiores. Por que eu comprei altcoins? Porque eu enxergo uma out-season, queda na dominância. Total 3 já está me mostrando pivô de alta. Opa! Correção seria natural. Por quê? Gráfico. Ignora tudo que eu falei. Gráfico. Tivemos o rompimento. Rompimento, pivô de alta. Teste. Totalmente plausível. Esse teste pode vir com a correção do Bitcoin? Pode. Pode ser que a correção venha em 106 mil dólares? Pode. Pode ser que ela venha nas próximas horas? Pode. Está preparado? Estou. Como que você se prepara? Caixa. Poxa, mas como que eu posso ter um caixa infinito? Não é caixa infinito. Dependendo do movimento e do equilíbrio da sua carteira, você realiza algumas parciais leves. Por que leves? Porque você, se realizar tudo, você tem certeza que você vai realizar tudo. Por exemplo, você tem um monte de altcoin. Você vai realizar tudo para tentar comprar mais barato. Aí o Bitcoin corrige 5%, vem aqui. A dominância despenca, as altcoins corrigem 3% e depois a gente tem um repique e o mercado explode. Já pensou nesse cenário? É isso que eu sempre também sou bem claro. Coloca o pior cenário para você que está dolarizado. Porque a gente sempre fala do pior cenário para quem está posicionado. Só que a gente tem que falar do pior cenário para quem está em caixa. Qual que é o pior cenário? Eu quero te dar um exemplo. Quem estava aqui, cheio de dinheiro, cheio de dólar. Ah não, porque vai cair aqui, porque pode ser que venha para cá e tal. Eu não acho que vai subir. Esse é o pior cenário. Tô aqui todo dolarizado, olha lá que bonito. Tô todo cheio de dinheiro, esperando 40 mil. Agora já era, amigo. Então você tem que tomar muito cuidado. Por isso que neste momento, o que eu estou fazendo? Eu não estou apostando na queda, eu não estou apostando na correção, eu não estou tentando identificar topo. É impossível isso, tá? Eu não estou tentando sequer me levar por este indicador. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma exposição em Bitcoin, não vou mexer. Eu tenho uma exposição em altcoins, várias altcoins, minha carteira de altcoins está recheada. E eu tenho caixa. Um caixa que me deixa confortável para o mercado explodir e para o mercado corrigir. Corrigiu? Ótimo. Vou olhar para as ótimas opções que eu tenho. Vou às compras. Subiu, explodiu, lindo. Estou ganhando no Bitcoin. E a tendência é que a dominância caia e eu ganhe nas altcoins. Luan, estou 110 milhões de por cento comprado. Avalia. Mas avalia também o seguinte, eu vou ficar preocupado se o Bitcoin corrigir 20%? Não vou. Se você responder isso, vida que segue. Você tem que estar pronto. Se você está pronto, mesmo mentalmente, não estou pronto na questão de dinheiro, eu estou sem caixa, mas eu não estou nem aí se o mercado fizer isso aqui. Maravilha, você está pronto. Deu para entender? Então, esse alerta é muito para quem está despreparado. Para quem não está pronto para o cenário que pode ser rápido, certeiro, necessário, natural e, historicamente, ele acontece, tá? Ele é provável. Ele não é nem provável, ele também é iminente. Porque o mercado não só sobe, certo? E se o mercado continuar a subir? Maravilha, maravilha. O que acontece? Você simplesmente ajusta o Fibonacci. É isso que a gente faz.
gente não precisa tentar adivinhar o que vai acontecer, não, porque vai chegar no ponto tal. Como que você sabe? A gente analisa o macro, e no macro tá tudo lindo, maravilhoso. O que a gente tem que ter é o cuidado. Maravilha, cuidado. Controlar a exposição, porque tá todo mundo muito ganancioso e, historicamente, essa ganância extrema é uma rasteira, preparada, uma armadilha para aqueles ultra alavancados, os torcedores, aqueles que não olham para nenhum outro lado que não seja a alta. Não se engane, eu estou extremamente bullish, sigo extremamente bullish e extremamente bullish com as altcoins. Mas eu tenho um equilíbrio e é tudo com o pezinho no chão. Maravilha? Então fica esse alerta aí para você. Falei bastante. Se você ficou até agora, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço a você. E a gente vai analisar o quê? Vamos analisar Arweave, um ativo que tem uma base, está dentro do setor de inteligência artificial, não é um ativo pequeno, mas também não está entre os alfas que são gigantescos. E muita gente olha esse tipo de gráfico e fala, peraí, ele explodiu, agora ele está derretendo, já era. E é este tipo de avaliação que eu gosto, do zero. Então a gente vai fazer neste exato momento. Mentira minha, não vamos fazer nesse exato momento. Antes, eu vou te fazer um convite. Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados em que eu entrego 100% do que eu faço. Todos os meus planos, estratégias, metodologias. Você tem acesso a diversas aulas, você tem acesso à minha carteira de investimento, meus trades. Tem suporte 1 para 1 comigo. Tudo por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Se você quer contar com acesso ou saber mais sobre os nossos grupos, eu convido você a participar aqui do nosso grupo geral. Link está na descrição do vídeo, é um grupo gratuito. E aí, para ter mais informações dos nossos grupos fechados, vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Sem esquecer que a gente tem uma parceria com a corretora BitChat, e você conta com belíssimos descontos. Bom, vamos lá. Bitcoin está lindo, dominância lindamente caindo e o total 3 mais belo impossível. Altcoins. Tem altcoin subindo, tem altcoin caindo. Eu peguei uma altcoin padrão, que não está despencando, está numa tendência macro de alta, mas está sofrendo para ter aquela aceleração. Por quê? Vamos entender o motivo. Primeiro de tudo, aulinha rápida de análise gráfica. Suporte, resistência, tá? Então a gente tem linhas horizontais. Isso aqui é base, tá? Ó, linhas horizontais. Vamos lá. Eu gosto de linhas horizontais, eu gosto de linhas de tendência, por exemplo, linhas de tendência. Para que uma linha seja válida, seja uma linha horizontal, uma linha de tendência, a gente tem que ter pelo menos 3 toques, tá? E é natural que a gente veja, por exemplo, isso aqui, início, resistência, resistência, era uma resistência, explodiu, suporte. Toda resistência vira um suporte. Toda resistência se torna um suporte quando rompido. Todo suporte rompido vira uma resistência. É isso. Então uma linha, ela pode servir, a mesma linha, pode servir como suporte ou resistência. Maravilha? Então, a gente tem aqui a primeira faixa. Eu sempre gosto de analisar antes do macro para o micro. Então, sempre que eu vou tomar alguma decisão de investimento, eu vou olhar para o mensal. Posteriormente, deixa eu apagar aqui. Vou olhar para o mensal, depois vou para o semanal, depois eu vou para o gráfico de 3 dias, depois eu vou para o gráfico de 2 dias, nem tanto, vou para o gráfico diário, tá? E aí a gente pode diminuir 12 horas, 4 horas, 1 hora. Mas o gráfico base, para mim, é o semanal. É o mais importante, porque embora a gente tenha movimentações que levem mais tempo, porque a gente está falando do gráfico semanal, a gente tem uma taxa de acerto, principalmente com investimento de longo prazo, muito maior.
Por quê? Porque o semanal, ele é um gráfico muito sólido e ele te traz uma indicação de alta, de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. Sempre é importante a gente olhar para a tendência. Por exemplo, aqui, olha só, o que é uma tendência de baixa? Uma tendência de baixa é formada por esta movimentação, uma escadinha que desce. E uma tendência de alta, vamos ajustar aqui, e uma tendência de alta, ela é formada de uma escadinha que sobe, tá? Então a gente tem topo, fundo, topo descendente, fundo, topo descendente, fundo. É desta forma que a gente tem uma tendência de alta. E uma tendência de baixa, a gente tem fundo, aí topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo. E a gente sempre tem que olhar para o macro, para o micro. Então, se a gente tem uma tendência de alta no mensal e uma tendência de baixa semanal, a gente vai olhar de formas diferentes. O macro, quanto maior o tempo gráfico, mais influente ele é, mais importante ele vai ser. Aqui você pode verificar que a gente tem uma tendência de alta no mês. Deixa eu apagar tudo aqui. A gente teve tendência de baixa. Teve o rompimento da resistência? Teve. Acelerou. Alta. Corrigiu. Só que essa correção levou à perda dos suportes anteriores? Não. Então a gente tem o quê? Uma tendência de alta com um teste. Então a gente está no mensal com topo, formando aqui o que pode ser um fundo ascendente para formar um novo topo e posteriormente um novo fundo ascendente. Então no mensal eu estou com esta tendência. E no semanal? Vamos para o semanal, deixa eu voltar tudo que fica didático. E no semanal eu tive a baixa, rompimento, acelerou a alta, formou um fundo ascendente no semanal, fez um topo duplo. Oh meu Deus, começou a corrigir. Esta correção é baixa no semanal, mas a gente está vendo ali no mensal que a gente está em tendência de alta. Então como que eu olho isso daqui? Eu olho somando suporte e resistência, esse é o suporte e resistência mais importante, com tendência macro e tendência micro. A gente vai chamar essa tendência micro de semanal. E a gente soma os padrões gráficos. Vou te mostrar exatamente o que eu quero representar. Isso aqui, ó, é uma linha de tendência de baixa. Eu gosto de pegar do corpo da vela. O máximo de corpo da vela que eu puder pegar é melhor. Por quê? Por que eu gosto de pegar do corpo da vela? Porque o corpo da vela nos dá uma maior segurança. Quando a gente pega do pavio, que é esta cobrinha aqui, a gente pode acabar tendo uma avaliação um pouco mais agressiva. E eu, pessoalmente, tenho um perfil conservador. O que eu falei de linhas? Quando a gente tem um encontro de pelo menos 3 toques, a gente já pode traçar uma linha. Aqui a gente tem 1, pseudo 2, 3, 4. E de pavio a gente tem vários. Então a gente tem caracterizado aqui uma linha. Esta aqui é uma linha de tendência de baixa. Mostra que a gente teve toda uma aceleração e a gente começa num padrão de baixa. Este padrão de baixa no semanal, dentro de uma tendência de alta mensal, me traz um padrão, neste caso, de cunha descendente. Olha só, eu tenho linhas que se encontram, pontos que se encontram na parte superior. Tá vendo aqui, ó? Pontos que estão se encontrando na parte superior. Este é um padrão que vai afunilando, ou seja, a gente inicia uma correção e a gente vai afunilando, até que a gente tem o rompimento para cima. Este é um padrão que normalmente rompe para cima. E qual a característica dele? A gente perde o fundo, sem continuidade. Ó, perdeu o fundo, sem continuidade. Perdeu o fundo, sem continuidade. Perdeu o fundo aqui, sem continuidade.
Perdeu fundo aqui, sem continuidade. Isso é característico de uma cunha descendente. Cunha descendente no semanal. Com o mensal em tendência de alta, me indica, peraí, eu tenho aqui uma oportunidade. Se eu tenho um padrão que rompe para cima no semanal, mas que está me demonstrando fraqueza nesse momento, se eu me aproveitar e comprar nestes pontos, eu tenho pontos competitivos para compra. Eu não comprei nessas faixas iniciais, mas aqui eu comprei, aqui eu comprei, aqui eu comprei. Perda dos fundos sem continuidade. Com a perda, principalmente, desta linha de tendência e o teste desse suporte. Minha última compra em Arweave, eu estou lhe falando que eu comprei, foi justamente aqui. Por que eu comprei este ativo? Base gráfica, sim, mas antes, base de projeto. Entendi o projeto, entendi o setor, entendi em que posição esse ativo fica dentro do setor, por consequência, dentro da minha carteira, e eu entendo o que ele tem de potencial de entrega. Olho para o gráfico e vejo um padrão como este, eu obviamente fico confiante para ir às compras, porque além de eu entender que no macro tem uma tendência de alta, estou vendo apenas uma correção e um teste desta linha que serve como um suporte. Eu tenho para me apoiar também o Fibonacci. Se eu traço do último fundo até o topo, lá em cima, eu tenho que Arweave atingiu o quê? Esta faixa entre 21 e 13. Até perdemos, mas ele teve uma recuperação. Que faixa é essa? Ela é conhecida como a área de ouro de retração de Fibonacci. É uma área em que o mercado tende a respirar, a reagir, se existe força de compra neste tipo de projeto. E a gente está vendo essa força de compra, tá? A gente tem aqui candles de venda, mas a gente tem resposta em compra. E isso é extremamente importante. Então, o fato de estarmos na área de Golden Pocket, que é a área de ouro, depois de ter perdido momentaneamente os fundos da cunha descendente, em um movimento semanal, que me levou também a uma base de preço no gráfico mensal, ou seja, o RSI bateu em sobrevenda no gráfico diário. Toda vez que ele bate o diário em sobrevenda, ele tem uma aceleração. E a gente chega a um ponto em que estamos flertando com o rompimento deste padrão. Normalmente, este é um tipo de padrão que, quando rompido, a gente pode projetar movimento, rompimento. Vou colocar em verde aqui. Área de Golden Pocket, natural. Então a gente tem a mesma projeção que a gente já fez para o Bitcoin, colocando o Bitcoin lá em 150 mil dólares e, quem sabe, em faixas mais extremas. Mas do ponto de vista gráfico, este projeto, a partir do rompimento desta cunha, e não, este não é o melhor momento para compra. Por quê? Porque a gente tem uma forte resistência aqui. Quando ele romper e voltar para teste é que vai abrir essa oportunidade clara do ponto de vista gráfico. Mas aqui a gente tem o quê? Do ponto de vista de Fibonacci, o melhor ponto foi aqui de compra, faixa de Golden Pocket, suporte, fundo da cunha. Rompendo, a gente abre espaço para que o Fibonacci traga as extensões 62, 78, 124, quiçá isso aqui pode ser alcançado, 170, 216. Projeção apenas de Fibonacci. Estou falando que vai chegar lá? Não. Estou te mostrando aqui que é a projeção de Fibonacci. E do ponto de vista gráfico, claramente, a gente tem projeção, rompimento, projeção. Então a gente tem projeção gráfica também nos levando a esses pontos. Se o Bitcoin, de fato, tiver a sua movimentação
lateralização, acumulação, queda na dominância e explosão do total 3, como é o esperado, base gráfica, base histórica. Este tipo de projeto que entrega um determinado valor, estude, não é para você comprar só porque eu estou te trazendo. Este ativo de inteligência artificial, setor que hype para essa fase 2 do bull market. Construção gráfica que faz sentido, retração que faz sentido, movimento que faz sentido, pode ser uma boa opção para a carteira. Eu tomei uma decisão de investir nesse projeto pelo todo. Então veja, eu não estou investindo só porque ele é bonitinho, porque o nomezinho dele é legal ou porque alguém falou. Eu fui lá, eu identifiquei o projeto, antes eu olhei o setor. Eu fui atrás do quê? Eu fui atrás do white paper para entender o que o projeto entrega. Qual é de fato o seu potencial do ponto de vista de mercado e do setor? Como ele ajuda o setor? Como ele pode evoluir? Como ele vem evoluindo? O que ele entregou? O que ele está entregando? Projeto promissor. Deixa eu olhar o gráfico. Primeira vez que eu comprei esse projeto foi a $4. Por que eu comprei? Lá atrás eu comprei por um round bottom. Padrão de fundo arredondado e uma LTB rompida. Eu comprei ele aqui, ó, nessa faixa aqui, prestes a romper. E comprei aqui, tem uma exposição. Mas sempre olho o gráfico para me dar gatilho de compra. Então, além de analisar o Bitcoin, analisar a dominância, analisar o total 3, a gente deve fazer uma análise completa. Foi por isso que eu quis trazer para você esse tipo de análise do projeto. Porque aí, o que você acha? Se por qualquer motivo este projeto tem uma queda livre aqui, você acha que eu não vou comprar nesta faixa se fizer sentido? Se ele manter as bases? É óbvio que eu vou comprar. Mas para eu poder comprar este projeto, eu tenho que ter caixa. Então eu tenho que ter o equilíbrio entre exposição e caixa. Entendeu? É assim que funciona uma avaliação. Ela é completa. A avaliação tem que ser completa. E todos os projetos que eu tenho em carteira, eu faço esse tipo de avaliação. É extremamente importante que você foque na base, foque no gráfico, foque naquilo que você controla também. Tem um monte de gente falando do conflito lá na Rússia, na Ucrânia. Gente, se preocupa com o que é de fato possível de controlar. Mercado, você tem indícios e não tem nenhum indício de escalada, nem nada do gênero. Tá? Então, vamos focar no básico, porque o simples funciona, eu sempre falo isso, simples funciona. Então foca nisso, foca no gráfico, faz o seu estudo e aí você vai ter base. É isso, simples. Combinado? Mais uma vez eu lembro, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, faz o seu dever de casa, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.